Bom dia a todo mundo que acompanha o nosso trabalho no Educação em Foco. Hoje o programa Educação em Foco aí com temas importantíssimos para toda a sociedade, toda a população de Santo Antônio de Pádua, e a gente vai falar aí sobre questões aí de censura acadêmica, né? A gente vai falar sobre várias coisas. Eu tô com o tema aqui, mas o tema saiu da tela. O tema foge, entendeu? A gente fica meio perdido. Mas então, os temas de hoje são despesas MDE do EJA. A gente está com despesas muito baixas aí para o EJA Santo Antônio de Pádua. O fim da TV Escola, a lei suspensa pelo STF. A gente também vai falar sobre o cientista do ano, quem será o cientista do ano, censura à liberdade acadêmica e muito mais, pessoal. E muito mais, gente. Lembrando aí que a gente está falando para todas as cidades queridas pra caramba do Noroeste Fluminense, os trabalhadores da educação, porque a gente sabe que a gente vem passando aí momentos difíceis. Nunca foi fácil para o servidor, mas nunca foi tão difícil como vem sendo agora, com os ataques, as propostas, né, de novas leis que nos circundam, tão perigosas aí para o servidor público. Lembrando que a gente trata da máquina do Estado ou da máquina do município, né, da máquina do governo federal. Então, nós precisamos de algumas ressalvas para continuar esse trabalho, para continuar fiscalizando as verbas que chegam com autonomia, com liberdade, né? Infelizmente, o que está se desenhando para nós aí é uma série de censuras que vão impossibilitando, né, que a gente consiga explanar, né, e verificar as contas públicas, tal qual a Constituição nos autoriza. Então, vai o nosso bom dia aí para Bom Jesus, Italva, Itaperuna, Laje do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varriçaia, Peribé, Cambuci, Italcara, Miracema, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e sempre juntinho com a gente, Palma, Pirapitinga, Laranjal, Rio das Ostras e Cabo Frio. Bem-vindos ao programa Educação em Foco de hoje, pessoal. Deixe seu comentário aí, compartilhe o programa também e vamos ao primeiro tema do dia. E antes de eu começar no primeiro tema do dia, eu queria falar para vocês, quem puder, compartilha mesmo, mas dá um pulinho no YouTube, né, que o nosso programa está sendo colocado lá por essa criatura maravilhosa, que é o meu filho mais novo, de 10 anos. Ele está contando que todo mundo vai estar entrando lá e fazendo comentário, ele que está tomando conta, está empolgadíssimo. Empolgadíssimo, pessoal. Então, sabe, o nome do canal é o Educação em Foco. Educação em Foco. Então, procura aí no YouTube, se inscreve no canal de uma vez, deixa um like, porque é uma criança muito especial que está fazendo isso pra gente. Muito especial. Dá um oi para ele, o nome dele é José Davi, fala lá com ele, lá na ele que edita, ele que faz tudo, tá? Uma gracinha, tá? Se bem que é meio suspeito eu falar, né? Porque professor e mãe, né? Fica difícil da gente não achar lindo, né? Mas que é bonitinho, é. Vamos lá, gente, a gente começa falando aí, tem muita coisa acontecendo aqui na cidade, antes da gente partir. Eu faço uma bagunça nesse nosso roteiro, antes da gente partir para o primeiro tema, né, que é o fim da TV Escola. Acho que de todas as atrocidades que a gente ouviu na educação, desde que esse governo se instaurou, infelizmente, para o nosso Ministério da Educação, a gente só vê derrota, né, tanto o primeiro quanto o segundo. Estamos agora na expectativa de que o segundo ministro vá embora também. Não embora de férias, né? Porque ele já está tirando férias novamente em menos de um ano. Você acredita nisso, Carlos? Já está de férias de novo? Tá, ele está de férias de novo aí em menos de um ano, pois né? Derrota pura pra gente. Mas isso daí é porque a gente lutou para acabar com as mordomias, né? Ah, não. Só porque que não. É completamente diferente daquilo que a gente lutou durante o ano eleitoral. A gente queria menos corrupção, a gente queria menos mordomias, menos pessoas na mamata do governo, e o que aconteceu foi completamente o contrário. Foi exatamente o contrário, né? A gente está vendo aí um ministro da Educação que não faz a menor ideia do que está fazendo ali. Quando a gente fala assim, não, na verdade existe um plano de desmonte da educação, ele sabe muito bem disso. Eu vou ser sincera, assim, eu não vejo capacidade neles nem para isso. Eu acho que realmente são amadores. Está claro que o atual ministro da Educação é uma pessoa extremamente amadora naquilo que ele faz, né? Tanto assim que ele decretou aí o fim da TV Escola. A gente vai estar falando disso, que é uma coisa deplorável. Trazendo aqui para o nosso município, né, essa questão
não muito distante disso. Nós também entramos num período de ignorância em Santo Antônio de Pádua muito grande. Nós estamos aí sendo açoitados, né? E lá se vão 7 anos, né, dessa infeliz proposta nossa de eleger e reeleger, né, o atual prefeito. E é um governo que falou que ia entregar a cidade para o outro governante, uma cidade bonita, uma cidade calçada, uma cidade sem buracos, né? Ele falou que não vinha para reeleição de jeito nenhum, que eu lembro disso. Pois é, eu também lembro. E é um gestor que disse que a cidade não teria enchentes que poderiam entregar a cidade bem para outra gestão. Pois bem, não teve enchentes, mas a cidade está muito destruída. Está pior do que se tivesse enchente, infelizmente. Não tem uma rua de Pádua que você possa passar e falar assim, ó, essa rua é boa. Não tem. Né? Parece que aqui passou um furacão, passou um terremoto e a nossa cidade está do jeito que está. Ruas esburacadas, cheias de lama, não tem nem o que se falar. Né? Temos aí uma péssima gestão na área da cultura, né? Que também não é nenhuma novidade para a gente, que a gente vê aquela Casa da Cultura fechada absolutamente todos os finais de semana, não querendo comparar e já fazendo isso. A gente vê a área, né, de cultura de Miracema aberta todo final de semana, né, é bem o oposto, com vários eventos o tempo todo mundo andando muito junto, né, nós temos uma péssima gestão desse centro cultural, realmente é inábil, né, ele é inábil para a população de Santo Antônio de Pádua, uma população que tinha tanto para falar de cultura, que tinha tanto para falar de artistas aqui, né, e que vem morrendo um pouquinho todo dia. Não diferente disso, eu não ouvi, mas eu soube da fala, né, de quinta-feira, ó, agarro no meu cabelo, de quinta-feira, acho que foi quinta-feira, não foi? A fala do prefeito aí mencionando a nossa Banda Lira de Arion. A nossa banda Lira de Arion, né, que a prefeitura vem assistindo a derrocata não só da banda, né, de tudo que a envolve, né? Não houve por parte da prefeitura nenhuma movimentação para justamente resgatá-la. Parece que fica aguardando a morte lenta, né, dos eventos da cidade para que ele então tome algum direcionamento para parecer que é bonzinho. Para parecer que é um direcionamento que vai realmente sanar a questão, né? Então, enfim, agora a gente está vendo isso com a banda também, está deixando a banda em maus lençóis. A gente viu isso com o Paduano também, né? Esperou o Paduano chegar na situação caótica, não ajudou em nada, e ainda vejo dirigente do Paduano dando parabéns, batendo palminho, soltando foguete. Verdade. Entendeu? Mas vocês só chegaram nesse patamar porque vocês não tiveram o apoio da prefeitura, ou pelo menos falaram que não tiveram apoio da prefeitura. Né? Cá para nós. Até teve aqui no programa que falou que não estava tendo apoio da prefeitura e tal, mas eu acho esquisito. Né? Enfim, eu espero que agora que o estádio ali, Valdo Carneiro Xavier, que é da população, né, dê realmente acesso para a população. Porque se é do povo, a gente pode ir lá, né? Participar, deveria, né? Piscina, deveria. E a mesma coisa aí a banda, que já fez várias atividades aí envolvendo as escolas do município, né? E aí a gente fica aí no aguardo de tentar entender, fusticando aqui a internet, a gente viu até uma dívida da prefeitura municipal, já com ordem de pagamento para a banda, e não pagou ainda, né? Não é um montante baixo, é um montante alto, são mais de 70 mil, se não me engano. Quer dizer, já está com ordem de pagamento, tinha que pagar para a banda tentar reerguer o prédio que está aqui caindo, né? Literalmente, está despencando, está desmoronou, né? Já está destelhado, enfim. Um lugar que poderia ser um lugar extremamente aprazível, né? De encontros de saberes culturais diversos, né? Muito bem localizada, e aí fica nessa picuinha que muito mais parece questões de irrelevância pessoal do que propriamente dito uma questão técnica necessária para que haja essa desavença. Quando você vai ver, vai espremer mesmo, não é nada, são só picuinhas pessoais, o que leva aí a derrocata uma instituição que
que é centenária aqui dentro de Pádua. Eu penso assim, ou você gosta da cidade que você está, ou você não gosta, gente. E eu fico muito na dúvida se esse executivo gosta realmente da cidade. É uma coisa estranha, assim. Você vai até o Colégio de Pádua lá para fazer uma homenagem, sei lá do quê, mas você não vai a nenhuma escola pública as quais seria honroso receber o executivo, né? E aí ali você não comparece. Você tem uma Secretaria de Educação que não consegue lidar consigo, tem que estar aí abrindo uma série e pagar com o dinheiro do professor uma série de terceirizadas, e aí, sabe, assambarca a cultura da cidade, que é uma coisa gigantesca, uma coisa enorme, entendeu? O número de tombamentos, para a gente ter uma ideia, o número de tombamentos de acervo, tanto material quanto imaterial, em Santo Antônio de Pádua é infinitamente menor do que o número de tombamentos de acervos materiais, por exemplo, que de Miracema. Você vai em Miracema, você encontra os casarões. Apesar da idade, o município de Miracema ele recebe incentivo do governo federal para manter esses patrimônios históricos. E Santo Antônio de Pádua, o município não corre atrás desse incentivo financeiro do governo federal para poder manter os casarões na nossa cidade. O que a gente vê é o quê? Os donos destroem a hora que quer, como a gente viu ali próximo da Pio 12, destruíram uma casa que, para mim, aquilo lá era patrimônio histórico do nosso município. Nós temos aí outras sedes, da antiga sede do Colégio de Pádua, que apesar da idade dos problemas que isso vem, foi lá, destruíram também, passou o tempo, foi caindo, foi destruindo, e também, para mim, aquilo era patrimônio histórico do município. O município deveria zelar, fiscalizar, né? Deveria ter uma instituição dentro dessa cidade, como tem em Petrópolis, como Miracema também tem, que cuidasse desses patrimônios históricos. Porque aquilo ali é a cara do que foi um dia a nossa cidade. Hoje em dia você só vai conseguir identificar a nossa cidade como ela era no passado através de poucas fotografias que você encontra. Entendeu? Nós perdemos a nossa característica, perdemos a nossa... o que a gente tinha de melhor que veio do passado, que são as estruturas arquitetônicas de Santo Antônio de Pádua. Cadê? E assim como no governo federal, o governo municipal, ele vem banindo as pessoas com conhecimento e vem aderindo às pessoas que são infelizes no seu gabedal de conhecimento, né? É uma coisa, a impressão que a gente tem é que a gente abriu as portas, saiu uma entrevista aí na Veja, se não estiver enganado, acho que foi na revista Veja, falando que nós estamos atravessando o momento da ignorância, e realmente, né? Tanto no governo federal, como hoje no governo municipal, a gente atravessa momentos difíceis, né? Onde pessoas com um restrito conhecimento, né? Do encaminhamento da verba federal, né? Restrito conhecimento, estão à frente de projetos importantes. Então, evidentemente, na sua área pedagógica, vamos chamar assim, esses projetos estão todos arruinadíssimos, né? O que a gente está vendo é uma grande falência no município, assim como a gente vê uma grande falência no governo federal. Tanto que saiu aí na revista Fórum, né? Que o nosso, em outras revistas também, tá? Mas a revista Fórum, gente, existe uma revista Fórum aí na internet, bacana pra caramba, entra no YouTube, é uma baita maneira da gente estar se conectando com o que está acontecendo dentro da educação, por exemplo, mas também na política e economia, tá? A gente saiu na revista Fórum, o fim da TV Escola. A TV Escola que assessora a gente de tantas maneiras, né? De tantas formas viscerais dentro da educação, ele simplesmente, o nosso digníssimo, né, ministro da Educação, decidiu retirar do 9º andar, onde ficava a TV Escola, despejou, ela vinha pedindo para que se estendesse o prazo, então eles despejaram não só a TV Escola, como romperam com a Roquete Pinto, que é uma associação que vem trabalhando há muito tempo, não que eu seja velha, mas desde que eu era criança. A gente assiste essas ligações da Roquete Pinto, né? A intenção dela cultural e acadêmica, ela sempre foi fundamental para nós, né? Sempre foi um nicho muito importante. E aí agora a gente viu desmontado
por nada mais, nada menos que um ministro da Educação. Paralelo a isso, surge para nós, né, o Brasil Paralelo, que quem tiver consciência não assista, né? Brasil Paralelo é uma infeliz iniciativa do MEC que traz as ideias de Olavo de Carvalho, lembrando aí que Olavo de Carvalho é o cara que duvida, né, que a Terra seja redonda. Ele tem certeza de que a Terra é plana. Que acredita que o Sol seja uma lâmpada. Uma lâmpada, crianças. É incrível, né? Imagina você, professor, tendo que entrar na sala de aula explicando que a Terra ela é plana e que o Sol é uma lâmpada. E que não dá para pegar fogo, o Sol, essa bobagem, porque não tem oxigênio no universo. Então não tem como ter fogo constante. O Sol ele não depende de oxigênio porque ele é uma fusão nuclear, independe de oxigênio, né? Isso daí qualquer criança hoje em dia sabe disso, mas infelizmente... Mas talvez as crianças passem a não saber mais, né? Porque nós estamos agora. Então, pelo amor de Deus, professor, não assista Brasil Paralelo. É um retrocesso, é uma afronta, né, a tudo que a gente construiu aí junto ao grande grupo da Roquete Pinto, né? E agora, com o fim da TV Escola. Mais ganhamos nós se a gente ficar revendo a TV Escola desde que ela surgiu. Vamos tirar isso aí no YouTube, a gente faz um projetinho e a gente, quando tiver que ver, vamos ver, rever a TV Escola, mas de maneira nenhuma Brasil Paralelo, que isso é uma infelicidade sem tamanho. O Brasil, você vai em qualquer país fora do Brasil e você tem o Brasil como um país da brincadeira. Nada é levado a sério. E você vê esse tipo de relação de uma instituição como o Ministério da Educação com Olavo de Carvalho, que acredita que a Terra é plana, sinceramente, né? Eu tenho medo de sair de carro e cair na pirâmide. Tá difícil de lidar, não tá? Tá difícil de lidar, né? Entendeu? E aí a gente, para continuar, né, nesse derrame quase cerebral, né, que a gente está atravessando, difícil, né, de atravessar, a gente encontrou aí o fim, né, de uma tentativa, né, de lei que proibia as discussões de gênero em sala de aula. Gente, assim, para quem é professor de sala de aula, seja na zona rural, seja na zona urbana, a gente sabe que ou a gente acompanha o mundo, né, ou a gente acompanha e dialoga com ele, né, ou realmente é melhor a gente tirar licença e ficar em casa, porque nós já temos uma defasagem secular dentro da escola. Eu estou hoje no século XXI falando da escola num linguajar do século XX, né? Como que é difícil você lidar isso, para não falar 19, como que é difícil você lidar com isso, né? E aí você vem com leis municipais ou estaduais preocupadas com o professor sequer mencionar, né, sequer ele poder falar sobre gênero, sobre as discussões de gênero que acontecem no mundo. Bom, o STF, na figura do Barroso, né, do nosso ministro, ele então congela aí a possibilidade de haver uma lei que proíba, que foi o que aconteceu em Londrina, né? Em Londrina que surgiu, não só em Londrina, mas a gente tem leis parecidas em Foz do Iguaçu e Paranaguá, que também foram suspensas pelo STF, tem que ser mesmo, né? Isso é um diálogo, isso é uma construção educacional. Isso não pode, e construção educacional, o que a AGU vem explicar para a gente, né? A construção educacional, ela diz respeito ao governo federal. Pelo amor de Deus, se a gente for deixar cada estado e cada município por conta da sua própria educação no sentido macro, né, isso aqui vai virar loucura. Então, a gente tem direcionamento do governo federal, né? E aí começam a surgir essas leis. Não precisa ir longe. Aqui em Santo Antônio de Pádua, é isso que eu falo. Se a gente linkar direitinho, a gente vai ver como é que a gente está surtando. Aqui em Pádua, a gente tem uma vereadora, né, que ela achou um grande achado fazer uma lei, copiar uma lei, foi cópia e cola. Foi assim, cópia e cola. Ela pegou uma lei estadual e colou como se fosse trazendo para o âmbito municipal.
que é a proibição de celular, de MP3, a gente já cansou de falar que nem se vende mais isso, mas estava lá na lei, né, ela proibindo, inclusive, no âmbito do Estado, coisa que o município não tem inserção. Na verdade, como o Estado gere a sua escola, o município não tem inserção. Nem caberia ela estar falando de ensino médio. No cotidiano da escola não cabe isso. No cotidiano da Secretaria de Educação, ela não vai fazer inserções dentro do Estado, certo? Então, assim, já não faz sentido nenhum. Aí depois vem com uma outra prerrogativa, que ficou conhecida como vereadora zoológica por isso, onde ela tinha uma grande preocupação em autorizar o executivo a construir um zoológico independente da Câmara de Vereadores, a aprovar ou não. Então, ela já queria passar a construção do zoológico, que agora, eu estou entendendo, deve ser aquele troço que eles fizeram lá, aquele parque lá, sei lá das contas, deve ser por conta desse parque aí que eles fizeram, que ela, um ano atrás, ou um ano e meio atrás, ela já estava preocupada com isso. Então, são essas lideranças, né, políticas que nós temos, que realmente são de uma falta de conhecimento muito grande. Não estou falando o que não é, não. Estou falando o que é. Um único momento em que a educação teve realmente vez dentro da Câmara Municipal foi quando o Paulinho, da refrigeração, o vereador Paulinho, ele estava à frente da presidência da Câmara. Foi a única vez em que houve uma discussão sobre educação, porque foi quando ele fez ser votado o Plano Municipal de Educação, que eu falo 1 milhão de vezes. É um plano excelente, muito bom. Pena que realmente a Secretaria de Educação é inábil e não consegue, né, nem saber o que são metas, de que lá procurar atingi-las, né? Então, mas foi o único momento que a gente teve na Câmara Municipal um momento da educação verdadeiramente, propriamente dito. No resto, a gente não teve. Pois é, nunca tem, né, Simone? Nunca vai ter. Ô, Simone, só um adendo aqui com relação à questão, a gente estava só voltando atrás, a gente estava falando assim, aqui da Leila de Orion, que tem uma ordem de pagamento para o governo do município de Santo Antônio de Pádua pagar, né, aqui a ordem de mais de 70 mil reais, é isso? É. Pois bem, o mesmo governo que não quer pagar os 70 mil reais para uma entidade que tira crianças da rua e jovens para poder aprender algo de importante na vida, quer tocar um instrumento, quer cantar, quer poder se divertir de forma saudável, a mesma instituição não está recebendo. Mas o governo municipal pagou ou vai pagar 1.300.000 só para fazer publicidade e propaganda. E paga R$20 numa quentinha. Uma quentinha que a gente compra na cidade a R$10, R$12. Entendeu? Então, o governo ele tem uma balança que ele pesa para o lado daquilo que eles gastam mais. Eu não sei quem está lucrando com isso, porque a população é que não é. Não é, não. Enfim, era só isso que eu queria deixar claro. Fala perfeita, é isso aí mesmo. Não é o que eu falo, não é uma questão de avaliação, técnica, não é nada disso. É uma questão de picuinha pessoal. Se tem picuinha pessoal, vamos derrubar o cara, que se dane o trabalho que o cara faz, entendeu? Eu estou falando da banda Leila de Orion, quem está à frente desse projeto, a gente conhece aqui na cidade como Chuleba, é um cara que sempre voltado para essas questões. A gente sabe que a dança, sinceramente, pelo município não é valorizada. A gente tem um centro cultural morto e enterrado, né, dirigido por uma pessoa que não mora aqui, que não tem esse vínculo, né, com os saberes aqui, né? E fica morto, fica enterrado, fica esquecido, não existe, né? Essa é a área de cultura. O que eu estava falando lá dessa lei, gente, que proíbe essa discussão, essa lei, quem entrou com esse pedido para que ela caísse foi a CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, a AGU é a Agência Geral, Advocacia Geral da União, que concordou plenamente que realmente não tem cabimento os municípios estarem inserindo, né, no cotidiano escolar esse tipo de ferramenta, né,
de você censurar a sala de aula, né? Já ficou provado aí pelo TSE, se eu não estou enganada, que essa história toda aí de kit gay era uma grande bobagem, né? Que o nosso presidente disseminou aí antes da eleição e durante a campanha. Já ficou comprovado que era mentira, que houve uma suspensão dessa fala dele, que não pode mais, ele não pode voltar a esse assunto, que realmente nem nunca houve. Eu estou falando como professora, nunca nem ouvi falar, né? A gente não recebe kit nada, né? Kit de coisa nenhuma de que lá gay. Assim, não questionando diretamente o governo federal, mas questionando alguns professores que se posicionam tal como. Alguns professores compartilharam esse negócio do kit gay, votaram, fizeram alarde, até pouco tempo estava. Aí eu queria perguntar a vocês, professores, se vocês estão tanto tempo aí na sala de aula, né, a esses professores que estavam falando aí sobre o kit gay, se vocês retiraram já o kit gay da sua sala de aula, né? Porque se de fato eles existiam, vocês já devem ter visto eles. As escolas já devem ter removido. Eu queria que alguém me mostrasse isso saindo da escola e onde estava isso dentro da escola. Entendeu? Porque eu acho absurdo esse tipo de situação. É fato que a gente tem que relevar, porque tem muita coisa aí que é ignorância pura da população. O tiozinho, a tiazinha pega lá aquele negócio, lê e passa adiante. Tem que parar com isso, gente. Tá aí mesmo, porque não faz sentido nenhum, né? E aí a gente voltou lá naquela questão do PISA, antes da gente falar com o pessoal que está aí já com a gente. A questão do PISA, que eu não falei no encontro semana passada, vou estar falando aqui agora. O PISA lançou uma fala de que ele vinha mostrando a nossa evolução, né? E a gente bateu o martelo dizendo que não tinha evolução nenhuma, né? Foi essa fala também do ministro, que é uma pessoinha complexa, né? Da gente lidar, difícil. Bom, enfim, olha o retrato do PISA, achei bem interessante. Ele está dizendo o seguinte: a diferença entre o aluno da escola particular e o aluno da escola pública, ela é muito menor do que de qualquer outro país. Nós estamos num pé muito próximo de igualdade, sabe? Isso é uma coisa interessante da gente estar avaliando. Vamos falar com o pessoal que está aí. Vamos nos comentários do dia. Daqui a pouco tem aquilo que a gente não falou semana passada aqui, ó. Puxaram a orelha do secretário de Fazenda 12 vezes aí na questão do Tribunal de Contas. Suzana Vieira aí dando bom dia. Bom dia, lindeza. Como sempre. Sônia Pereira, bom dia. Simone, bom dia, querida. Carlos. A Suzana também mandando um mega beijo pro nosso parceiro encantador, José Davi. Ai, José Davi. Jaqueline deu um bom dia. Bom dia, Jaque. Joacir Cremonês dando um bom dia. Fátima Oliveira também participando, dando um bom dia. Vinícius JS Marcos, bom dia. Que vocês continuem com esse ótimo trabalho. Transparência sempre. Obrigada, Vinícius. Quem deveria ter transparência é o governo aqui, né? Mas difícil. Patrícia Picanço dando um bom dia, guerreiros. Bom dia, lindeza. Cláudia, bom dia, Carlos, Simone. Niterói assistindo Educação em Foco. Bom dia, Claudinha. Joaquim Vieira dando bom dia também. Bom, enfim, aí, Simone, voltando só ao assunto aqui do kit gay, o pessoal já achou aí as mamadeiras de... Não posso falar, acho que não posso falar. não tinha também. As mamadeiras... Também não tinha, também nunca teve kit gay então, nenhum. Porque é importante, a gente deveria ter procurado isso depois das eleições e encontrado, entendeu? A Simone é de esquerda, né, Simone? Eu sou. E eu sou de direita. Ele é. Mas a gente tem que ter coerência naquilo que a gente fala. Tem que ter. Não é verdade? Errou, prendeu, tem que prender. Agora, se continuar no mesmo erro, tem que prender de novo também. A gente não está aqui para defender político. O cidadão brasileiro ele tem que aprender a defender os seus direitos, os seus interesses. Parar de pegar político de estimação, né? Parece que o Bolsonaro se tornou o novo PT do passado. Como o Lula. Porque a gente vê acontecendo situações em que a gente deveria defender a população, mas a população está defendendo políticos. E acontecia a mesma coisa com o Lula. Verdade. Os petistas defendiam o Lula com unha e dentes. Entendeu? E agora o que acontece? Bolsonarista defende Bolsonaro com unha e dentes. Vamos parar de defender político de estimação e aprender a defender o que é direito de vocês. Entendeu? É direito básico. Saúde, educação, segurança são direitos que vocês já têm. Agora vocês têm que saber cobrar por eles.
Não vou ficar batendo palma para político, para se pular, não, gente. Pelo amor de Deus. Nem pensar. Isso aí é igual o Lula dizer que o PT não tem que fazer o meia-culpa dele. Claro que tem que fazer. Claro que tem que fazer. Se você é um partido que se propõe a uma outra história, claro que tinha que fazer. Se foi uma fala infeliz dele, ele dizendo que então não precisaria de oposição, né? Isso não é um jogo, isso não é uma cena, isso aqui não é novela, né? A gente precisa rever os nossos passos. Eu não sou um time de futebol. Eu preciso rever aonde que eu errei para poder vamos chamar assim, me regenerar, para eu conseguir me reencaminhar, né? E é o que o PT tem que fazer. Não é porque eu sou de esquerda que qualquer bobagem a gente vai ouvir, vai engolir, vai bater palma de jeito nenhum, muito pelo contrário, né? E não é pra caramba. E não é porque eu sou de direita que a gente vai pegar e ficar batendo palma para político, né? Pelo amor de Deus. Né? Quem tem político de estimação, quem tem corrupto de estimação é cela de cadeia. Mano. Isso aí. E aí, gente, para continuar nas nossas barbaridades, né? Nós tivemos aí o nosso ex-diretor, né? Ex-diretor, justamente porque foi exonerado do INEP, né? Que é o Ricardo Galvão, um cientista renomado, super conhecido. Ele foi exonerado quando ele apontou que havia um aumento significativo do mês corrente, né, que ele estava ali falando, que eu esqueci qual foi o mês, mas do mês corrente, um aumento significativo no desmatamento da Amazônia. E isso causou, né, e aí a gente fala, e a fala do nosso presidente foi de que provavelmente, né, o Ricardo Galvão estaria aí a serviço de alguma ONG, né, para poder desmontar esses factoides criados pelo governo federal o tempo todo, né, para justificar os seus erros, é cansativo, né, e leva a gente a uma derrocata problemática, né, porque o cientista foi exonerado, um cara muito bom, reconhecido pelo trabalho que ele faz internacionalmente, agora está aí apontado como um dos 10 cientistas da Natures, né, um cara de grande relevância no trabalho dele, um baita cientista. Mais uma vez, retiramos, né, gente de saberes, né, que estão à frente de instituições importantes. Mais uma vez, no lugar dele, colocamos a mais profunda mediocridade. Pois é. E após ele ter sido exonerado, tudo se confirmou, né? Literalmente foi confirmado aquilo. Inclusive, tiveram que mandar as Forças Armadas para lá para poder controlar o fogo, fazer um decreto proibindo colocar fogo. Não é incrível, né? Como que é coerente, né? Não, nem um pouco. E aí a gente vem se ressentindo, né? Vem se ressentindo bem. A gente vem se ressentindo tanto quando eu falo que a gente está aí nadando na burrice. Pode falar burrice? Pode falar. Não estou chamando ninguém de burro, né? Mas quem vestia carapuça vai fazer o quê? É burro mesmo. Então, a gente, né, tá nadando na burrice, né? Que aí a gente tem aqui, eu vou ler aqui para vocês, ó, despesas liquidadas, tô falando de Santo Antônio de Pádua, tá, gente? Santo Antônio de Pádua para o Brasil. Despesas liquidadas na manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE. Nós temos aqui educação de jovens e adultos. Nós temos imposto e transferências de imposto. Com isso, nós gastamos R$ 2.655,80. E desse percentual do Fundeb é 0,0, dos royalties é 0,0, ou seja, nós não colocamos nada do MDE, nem no Fundeb, nem nos royalties. No FNDE, nós temos aqui R$ 32.181,16. Eu queria que o pessoal do EJA ouvisse isso muito claramente, porque isso aqui diz respeito ao dinheiro do EJA, que foi gasto em 2018. E é importante que toda Santo Antônio de Pádua saiba que só existe um EJA em Pádua, porque a Secretaria de Educação fechou todos. E R$ 35 mil é um preço, é um valor muito baixo para uma prefeitura, para uma secretaria de educação que gasta mais com gasolina do que com educação. Eu queria, não, mas o carro custou mais caro. O carro custou mais caro, isso aí é importante. O carro custou mais caro do que o que a Secretaria de Educação investiu, né, aí
no EJA, mas de qualquer maneira, o que eu estou querendo ressaltar aqui é que está aqui, ó, demais fontes 0,0, não foi investido mais nada, e vem o total R$ 35.836,96. Exercício de 2018, despesas liquidadas na educação. Então, eu fico na esperança de que o EJA de Santo Antônio de Pádua, que fica aí na escola em Andanda, tenha recebido R$ 35.836,96 para o seu trabalho, né, para que os professores possam ter desenvolvido o seu trabalho. Eu gostaria de saber depois dos professores. Aliás, eu quero mandar um beijo para Marcela, que é de Cabo Frio, para Pedrita, de Cabo Frio também, para as meninas que mandaram oi de Arraial do Cabo, depois eu vou olhar direitinho que eu me perco, tá? Mas eu queria que as meninas do EJA dessem uma olhada, ver se elas receberam para o trabalho, né, através do FNDE, né, se deu esse total de 35.800 e tem algo que justifique R$ 35.836,96. Eu te garanto que não tem algo que justifique, mas eu queria saber o que justifica gastar 30 milhões de reais com o ensino fundamental dessa cidade e você encontrar salas de aula com ventilador quebrado, às vezes soltando piso no chão, né? Igual a gente vê ali no Viva. Né? Eu acho isso incrível, né? A coerência de uma cidade que gasta 30 milhões, que gastou 30 milhões de reais com a educação, no ensino fundamental, né, Simone? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada. Dá uma olhada. Ensino fundamental, gasto total, 30 milhões de reais. 30 milhões de reais gasto com ensino fundamental. Eu gostaria aí que os senhores vereadores, que são os fiscais do povo, entrassem dentro das salas de aula do município e vissem aonde está esses 30 milhões de reais. Porque é impossível ter gastado só com merenda escolar. Eu tenho certeza que não. Não, merenda escolar é outra coisa. É outra carimbada, isso. Uhum. Eu só queria esclarecer uma coisa. Com o professor que não tá? Só para avisar, tá? Esse dinheiro com o professor, com certeza na conta dele ele não recebeu, tá? Por favor, aqui eu queria pedir aí ao excelentíssimo senhor prefeito do município de Santo Antônio de Pádua e a secretária de Educação para fazer uma lista de tudo que foi gasto nesses 30 milhões de reais e colocasse no portal da transparência. Mas foi isso que deu errado, foi isso que deu errado na prestação do TCE, deu errado. Coloca lá pra gente, eu quero saber o que deu essa soma de 30 milhões de reais. Na prestação para o Tribunal de Contas, tem uma série de coisas que não estão fazendo o menor sentido, porque não faz sentido mesmo, não está fazendo sentido nenhum. Todo aquele processo que a gente pegou, lá daquilo tudo que estava errado, tem a área da saúde também, está inconsistente, a área da educação é a mesma coisa. Como é que você joga terceirizada? Você joga 200 mil, uma das parcelas, né, de 200 mil para a Verestones receber aqui em Santo Antônio de Pádua dentro do Fundeb. O investimento... Dos 60%, aliás. E o investimento também na educação infantil, para mim, né, Simone? Para mim também foi muito baixo. De 310 mil reais no ano inteiro. Entendeu? São verbas carimbadas, são verbas com suas especificações. Agora, que sem sombra de dúvida nenhuma, esses 32 milhões, que são 32 milhões empenhados em 2018, isso a gente não consegue entender qual foi o ganho do município de Santo Antônio de Pádua, a gente não consegue entender, não só a gente, como o TCE também não. Volto a falar, você desprender para uma terceirizada, para assuntos pedagógicos, vê bem, você já paga você, cidadão, eu também, a gente já paga alto pela secretária de Educação, né? Que ela recebeu um retroativo, a qual, na minha opinião, eu não entendi do que ela tem direito até agora, que em 2013 ela não era secretária, em 2014 ela não era secretária, em 2015 ela não era secretária, eu não sei aonde que ela era fundamental dentro da prefeitura, que foi uma coisa mal direcionada pela Câmara Municipal, a culpa é toda da Câmara Municipal. Eu tenho uma colega que ela fala isso, ela está certíssima. Um prefeito não é ruim sozinho, ele é ruim junto com a Câmara. Ele é ruim em conjunto. Ele é ruim em conjunto. E aqui o conjunto total da ópera é desgracento. Então, eles correram e fizeram uma lei onde a secretária de Educação recebia... onde aqueles funcionários que a administração
resolvesse, que eram fundamentais, receberiam retroativo de férias não gozadas, pelo amor de Deus, sabe? Eu não sei aonde que a Câmara, sinceramente, ela consegue ser tão ruim. Parece que faz um cursinho como ser muito ruim. Não, aí os caras... Não tem nada Inato, de curso. Não, Inato. Não, já nasce também, mas não tem nada de curso ali. O que acontece ali é aquele sistema que eu volto a falar aqui. Sistema bruto. Arruma um emprego para o filho na Água de Pádua, para a filha na Secretaria de Saúde. Então, empregam a família todinha de vários vereadores ali e eles ficam calados porque tem medo de perder o serviço do filho, da filha. Porque se eles tivessem competência para trabalhar, eles estariam trabalhando em outro lugar que não fosse nas tetas da Prefeitura Municipal. Então, o que a gente tem? A gente tem uma série de aplicações, depois a gente vai mostrar também as aplicações feitas com dinheiro do fundo. Pode tudo. Eu falo que existe uma série de leis equivocadas nesse país, meu Deus do céu, principalmente no que diz respeito a tributos. É uma coisa absurda, não faz o menor sentido. Parece que o negócio já é feito para dar errado, né? O Fundeb parece que ele já foi criado no intuito de haver ali, sabe, sangria dentro do fundo, porque é dessa forma que trabalha. Foram abertas muitas brechas. Com certeza, não tem a menor... A implantação do Fundeb, muitas brechas em que o município, a prefeitura, o município, ele pode pegar a verba do Fundeb para comprar lâmpada. Sim. Entendeu? Então, a verba da educação ela é desviada para outra funcionalidade, para outra situação. A própria lei permite. A própria lei permite. Se fosse diferente, a gente aguarda e espera que o atual gestor do Brasil faça diferente, pegue lá e coloque e mude essa situação. Né? Renove, inclusive, o Fundeb. Mas sabe por que eu sei que não vai? Porque se ele abrir um canal para que as pessoas ligassem, né, para a ministra Damares, lá, para o setor dela, ligassem falando que o professor está falando mal do governo, abriu-se uma linha telefônica e outras formas de acessibilidade para se reclamar de professor, mas não se abriu uma linha para que o professor comum, que sou eu, que é o, sabe, pudesse falar aonde está sendo desviado o fundo na sociedade. Então, a gente está claro que não há interesse nenhum em reorganizar aquilo que, sim, nós deixamos a desejar quando éramos governo. Não há, cansei de falar aqui, nem o PT, não é mais PSL, né? Nem o PT, nem o governo atual, que eu não sei qual partido que é mais, na aliança ainda que eles estão montando, nenhum dos dois se interessaram em dar ao professor a oportunidade de ligar e dizer, estão gastando mais com um carro na minha cidade do que com um EJA aqui dentro. Estão roubando dinheiro do Fundeb, comprando no mercado do vice-prefeito. Não deu oportunidade. O professor não tem essa linha para poder denunciar esse tipo de situação. E você acha que o Ministério Público funciona sempre? Não, não funciona não. A maioria das denúncias feitas, elas são indeferidas, porque o Ministério Público quer que você entregue para eles a investigação pronta. Você é trabalhador, cara, não tem como, e não tem portal, e você não tem acesso. Isso aqui que a gente conseguiu foi depois de muita lenha para você conseguir esses dados, porque não está no portal da transparência. Entende? Então, assim, você não tem uma Câmara de Vereadores. Eu concordo que a culpa é nossa, eu concordo que a culpa de tudo isso que está acontecendo é do ano. É da gente que está aqui, porque fomos nós que votamos, eu concordo. 2 vezes ainda. 2 vezes. Tem coisa que não tem explicação. Eu concordo, mas a gente tinha que ter uma linha também para poder rever esses posicionamentos e a gente não consegue. E ainda dizem que permanecer no erro seria burrice. Então, o que a cidade de Santo Antônio de Pádua se tornou em eleger 2 vezes quem foi ruim na primeira gestão e está sendo péssimo ou muito pior na segunda gestão? Fato. É incrível, né? E aí, para acabar com a nossa... Eu digo para jogar uma pá de cal em cima da gente, tem aí agora o Brasil sendo um destaque negativo, né, sobre o risco de liberdade acadêmica. Né? Então, os setores internacionais observaram que nós estamos caminhando para um severo congestionamento de ideias. Né? Quer dizer, hoje os nossos professores
estão sendo cerceados na sua liberdade de trabalhar com coerência, veja o que eu estou falando, né? De trabalhar baseado em informações reais, em informações científicas, em tratados científicos, né? Nós estamos sendo banidos da razão, da instrumentalização da educação e estamos entrando agora numa obscuridade, né, de pensamentos tortuosos de moralidade. Né? Realmente... Isso aqui é Brasil, pessoal. Isso aqui não é Coreia do Norte, tá? Não é Venezuela. Isso aqui é Brasil. Então, a população ela tem a democracia para justamente poder participar, impor, ver situações científicas, aprender. Né? A Coreia do Norte isso é diferente. Nós estamos no Brasil. Isso aqui não é Coreia do Norte. Vamos prestar bem atenção. Onde não tem liberdade é lá na Coreia do Norte, Venezuela, a gente tem ali Cuba ainda com seus problemas, mas na Coreia do Norte a situação é completamente diferente. Então não queira para o Brasil o que acontece lá. Aí você fala, o Brasil não vai se tornar uma Venezuela, mas já está, entendeu? Os direitos básicos dos cidadãos, dos professores, já está sendo cerceado. A censura, ela acontece no momento que você não pode mais exercer sua funcionalidade dentro da sociedade como opinante e opinador. Quando você não pode fazer mais isso, já é censura. Entendeu? Se nós não estamos na Venezuela, se aqui não é Venezuela, não é Cuba e não é Coreia do Norte, o que o Brasil está se tornando? Vamos exigir, eu vou finalizar aqui, falando o seguinte, vamos exigir dos candidatos a prefeito no ano que vem que eles digam o nome dos secretários de educação que eles pleiteiam para o município. Sabe por quê? Porque a gente tem que ter uma certeza muito grande, um alicerce muito grande de quem é que vai ser o secretário de educação de Santo Antônio de Pádua, para que a gente nunca mais a gente seja humilhado, destratado, enxovalhado, como nós fomos pelas duas secretárias de educação que nós tivemos aqui em Santo Antônio de Pádua, nessa gestão, para que a gente nunca mais passe pela humilhação de ter que estar pedindo migalhas daquilo que é direito nosso, para que a gente nunca mais passe por perseguição de ordem alguma, seja oposição pra caramba, seja situação abessa, não interessa. Então, que a gente veja com olhos de ver, com muito cuidado, e que a gente imponha aos nossos candidatos, que se alinhem com aqueles que a gente pretende para a Secretaria de Educação, para que a gente nunca mais passe uma situação igual a gente está passando essa gestão. Seria muito importante que os pré-candidatos, os candidatos apresentassem a sua lista de futuros secretários, né, se possivelmente ganhasse, para que a população já pudesse saber, para não acontecer igual acontece atualmente, onde sai urubu lá de outras cidades e passaram fazendo o arrastão mesmo dentro das prefeituras e cai dentro de uma secretaria que empara e começa a controlar tudo, né? Porque depois, quando a Polícia Federal bater, a gente tem que saber de quem vai ser a culpa. Que vai bater. E vai bater, hein? Escuta o que eu estou te falando. Simone, a gente estava falando semana passada sobre as questões das contas do Tribunal, da prestação de contas de Santo Antônio de Pádua ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e aqui acompanhando as determinações e recomendações do TCE pelo controle interno do município. O controle interno fica dentro da prefeitura, tá? Para quem não sabe. Então, eu separei aqui algumas coisas que o controlador geral aqui do município de Santo Antônio de Pádua fez alguns adendos, algumas determinações aqui, recomendações. Em 12 dessas recomendações, que são de 18, a Secretaria Municipal de Fazenda, ela aparece, né? Ela aparece aqui, principalmente, eu vou citar uma aqui para vocês, ó. O controlador interno da prefeitura, o controle interno da prefeitura de Santo Antônio de Pádua, determinou novamente a encaminhada da Secretaria Municipal de Fazenda para que não ocorra tal inconsistência na prestação de contas. Inconsistência é uma coisa complicada para quem está fazendo continha e cálculo para a prefeitura, né? De onde sai
Pode fazer, pode gastar o dinheiro, é estranho, a pessoa até inconsistência. Além disso, teve outros adendos ao município. Aqui ele diz que o município não está medindo esforços para conseguir equilibrar as contas municipais. Aonde? Você poderia me falar onde tem coisa equilibrada nas contas municipais, que é um dos casos? Além de outros procedimentos. Então, a Secretaria Municipal de Fazenda de Santo Antônio de Pádua, ela foi puxar a orelha dela 12 vezes. O próprio município, que a controladoria interna é gerenciada pelo próprio município, dentro da prefeitura, chamando a atenção de outra secretaria. E você pensa bem, o que o Tribunal de Contas encontrou lá dentro dessa situação, dessa prestação de contas daí do município de Santo Antônio de Pádua. Quanta coisa, porque irregularidades tem bastante, a gente sabe, está escrito lá no papel. Mas aí a gente gostaria de saber mais um pouco com relação a essas recomendações e determinações do Tribunal de Contas pelo controle interno da Prefeitura. Eu concordo aí com o Paulo. O Paulo está falando aí que as secretarias deviam ser anunciadas e que se comprovasse que a pessoa tem capacidade para estar ali fazendo aquele papel dentro da secretaria. Eu também acho, porque realmente é de um amadorismo, né? O que a gente está assistindo aqui em Pádua é de um amadorismo. Outra coisa que eu não consigo entender é esse negócio, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, tá? Vamos dizer que o Carlos é pré-candidato a vereador, vamos dizer que ele venha candidato a vereador, vamos dizer que ele ganhe. Aí ele entra, um mês depois ele vira secretário de obras. Qual é a função, então, desse vereador eleito? Ele deixa de representar a população para representar o próprio governo. Ele vira as costas para quem votou nele. Não existe isso. É uma coisa que tem que acabar, banir da nossa cidade, esse negócio de pegar secretário e colocar secretário de obra, ficar a mão na cintura tirando foto, secretário não sei de quê, que é vereador. Isso tem que acabar. Assim, só mesmo fazendo adendo no comentário do Paulo, eu acho que deveria ser muito além de mostrar quem seriam os indicados a ser secretários. Eu acho que, na realidade, eles deveriam colocar após a eleição, né? Mas antes eles colocavam os nomes das possíveis indicações, mas após a eleição, após a vitória de quem quer que seja, ele deveria convocar eleições municipais para a indicação dos secretários. Saúde, educação, Secretaria de Segurança, para todas elas. E a população deveria votar em quem quiser, ou apoio de qualquer um dos políticos que já tivessem sido eleitos. Porque depois, né, a gente sabe muito bem como funciona isso, se a população não gostar, a população também pede para tirar. Entendeu? Então a gente não veria o que está acontecendo hoje em dia, uma indicação política de um prefeito para tal determinado secretário assumir determinada pasta. Aí a gente fica obrigado as imundícias determinadas secretarias em Santo Antônio de Pádua. Convenhamos, a secretaria de coisa errada, né? Coisa mal. Deveria parar de pensar. Era bom. Enfim, gente, da minha parte, fica aí essa fala. Buscar que seja coerente com o nosso cotidiano. Bom, eu só queria fazer um